Sejam bem-vindos mais uma vez à nossa casa. Uma semana que já começa, a gente percebe os feriados, né? Porque a casa tem menos pessoas. E nessa época de festa, no carnaval, festa da carne, é sempre bom a gente dar uma paradinha para olhar o que realmente é importante na nossa vida. Não que o carnaval seja ruim, não, gente. Muitas vezes a família vai se divertir junto, faz a fantasia da criança, vai pai, mãe, tio, vó, e fica uma festa tão bonita. Mas em outros momentos as pessoas cometem todo tipo de barbaridade consigo mesmos. É bebedeira, é assédio, é violência, é injúria, é despropósito, é descompromisso. Então, é muito necessário que a gente faça um contraponto de vibração também. As pessoas precisam de muito auxílio, porque o assédio vem. O assédio do mundo espiritual, daqueles que ainda estão em processo de crescimento, de entendimento. Para esses faz sentido obsediar, aproveitar esses momentos para até enfraquecer as pessoas. Então, sejam muito bem-vindos, encarnados e desencarnados. Estamos aqui com alegria, porque sempre, quando nós estamos numa casa espírita, ou em qualquer templo, ou em qualquer igreja, a gente vem com um outro propósito, né? O de olhar a parte espiritual, ou de vibrar no amor, ou de parar para estudar um pouquinho, para saber o que mesmo que a gente está fazendo por aqui. Então, vamos pedir mais uma vez para que, através do amor de Jesus, nosso mestre e amigo, através dos benfeitores da casa, hoje, durante a palestra, o nosso expositor, que é o Roberto, ele seja bem intuído, que a mensagem faça sentido para todos nós, que a gente possa aproveitar sempre um pouquinho disso, porque é a troca. É a troca no aprendizado, é a troca necessária para a gente caminhar e pensar a nossa evolução de uma maneira mais célere. E isso é muito bacana. Então eu convido vocês a mentalizar agora no amor, em Jesus, em todas as possibilidades que a gente tem ao saber que não está sozinho. A sintonizar com a esperança, com a vontade de fazer caridade mesmo, com a vontade de perdoar, com a vontade de se vigiar, principalmente em momentos tão turbulentos como esses momentos de muita festa. Que as pessoas saibam se divertir, que as pessoas saibam confraternizar umas com as outras, que as pessoas deem um outro sentido à festa, com respeito, com educação e com alegria, porque a gente precisa da alegria também, não é? Então, um excelente feriado para todos a partir de sexta-feira, não é? E que a gente não esqueça, antes de mais nada, do que está aqui dentro e da nossa missão. Durante a semana, nós temos aí amanhã o tratamento, a noite de cirurgia e tratamento espiritual, à distância e também presencial. Quarta-feira nós temos estudos, todos são muito bem-vindos e já estão convidados. E a partir de março, muitas novidades. Estamos preparando também o Bazar Beneficente, aquele que dá sustento à nossa casa e também favorece aqueles que menos têm, com roupas de muito boa qualidade, é um preço bem pequenininho. Parece que está R$3 só a peça. Então, todos estão convidados a divulgar para nos ajudar. E agora, finalmente, vamos dar a abertura, invocando os protetores da nossa casa, os nossos mentores. Vamos sintonizar mais uma vez o amor de Cristo. E vamos abrir essa noite com a oração que Ele nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Eu convido, então, o nosso palestrante de hoje, o Roberto, e, na sequência, o passe magnético. Boa noite. Boa noite, meus irmãos.
Que Jesus abençoe a cada um e que tua paz possa envolver a todos os nossos irmãos aqui presentes, encarnados, os nossos irmãos desencarnados, oriundos do nosso Hospital Esperança, aqui na egrégora da nossa casa, aos nossos irmãos que estão acompanhando a live pelo Facebook, entre outros que acompanharão mais tarde. Hoje o tema que me coube é o capítulo 9, Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. Então o que me coube é o item de 1 a 5, injúrias e violências. Bem-aventurados aqueles que são brandos, porque eles possuirão a terra. São Mateus, capítulo 5, versículo 5. Bem-aventurados pacíficos, porque eles serão chamados filhos de Deus. Mateus, capítulo 5, versículo 9. Aprendeste que foi dito aos antigos: não matareis, e todo aquele que matar merecerá ser condenado pelo julgamento. Mas eu vos digo que todo aquele que se escolerizar contra seu irmão merecerá ser condenado pelo julgamento. Que aquele que disser a seu irmão raca merecerá ser condenado pelo conselho, e aquele que lhe disser sois louco merecerá ser condenado ao fogo do inferno. Capítulo 5, itens, versículo 21 e 22. É uma pequena introdução, meus irmãos. A gente vamos começar primeiro pela... Você volta aí para mim, Andrés? Bem-aventurados aqueles que são brandos, porque eles possuirão a terra. Nessa pequena passagem, nesse versículo, quem seriam os bem-aventurados ao qual Jesus está se referindo? Jesus se refere aos bem-aventurados, aqueles que realmente aceitam Jesus, que acreditam na sua mensagem, no seu evangelho, e serão o quê? Bem-aventurados e brandos, por quê? Porque Jesus se refere aqui à vida futura, a verdadeira vida, a vida espiritual. Ele se refere aos nossos irmãos que obedecem à lei, aos nossos irmãos que realmente acreditam na sua mensagem e procuram vivenciar a lei do amor, da caridade, da humildade. E ele promete a esses irmãos que eles, a partir do momento que aceitam o evangelho de Jesus e que procuram colocar em prática, esses nossos irmãos estarão aptos a habitarem o nosso planeta Terra, porque como nós sabemos, todos nós estamos passando pelo nosso planeta para um mundo de prova e expiação, para um mundo de regeneração, aonde aqueles que realmente têm o amor, têm a humildade, aqueles que vivenciam o evangelho de Jesus, eles sim, os brandos e pacíficos, terão condições de habitarem essa nova morada quando o nosso planeta Terra passar para o mundo de regeneração. Então é isso que Jesus, também o significado dessa parábola dos brandos e pacíficos, que habitarão a terra, essa terra no futuro, quando já nós estivermos no caminho do mundo de regeneração, ou mesmo quando nós já tivermos condições, de acordo com os nossos pensamentos, com a nossa vivência, de podermos habitar esse mundo de regeneração ao qual nossa terra está a caminho. Bem-aventurados os pacíficos, porque eles serão chamados
filhos de Deus. Todos aqueles que realmente aceitam a mensagem do nosso Senhor Jesus Cristo. Todos aqueles que vivenciam essa mensagem são chamados filhos de Deus. Por quê? Porque eles aceitam Jesus. Eles aceitam a sua mensagem, o seu evangelho redivivo de amor e colocam em prática todos os ensinamentos de Jesus. É a mesma coisa quando nós temos nossos filhos. Nossos filhos, geralmente, eles procuram seguir o exemplo do seu pai, da sua mãe, na criação dos nossos filhos, porque eles estão ali olhando-nos. Eles estão vendo o nosso proceder, como nós agimos, o que fazemos, o que pensamos. E todas essas a observação dos nossos irmãos, dos nossos filhos, vai, num futuro, exercer uma forte influência sobre eles, como homens de bens. Então, no mesmo caso aqui, somos chamados filhos de Deus, porque a partir do momento em que nós estamos aceitando o Evangelho de Jesus, a partir do momento que nós estamos praticando a caridade, a humildade, fazendo o bem, então aí nós somos chamados, sim, filhos de Deus, porque nos aceitamos Jesus, nos aceitamos nosso Pai, e nós procuramos colocar o exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo no nosso dia a dia. Ainda diz aqui ainda, aprendeste que foi dito aos antigos, não matareis, e todo aquele que matar merecerá ser condenado pelo julgamento. Jesus aí vem nos referir a nós, quando encarnados, que quando nós praticamos um erro, um mal, ele reconhece que naquele tempo que seria os nossos irmãos dos templos, que seria os, como é que fala mesmo o pessoal do templo lá? Dos templos, são sacerdotes, né? Ele reconhece a lei dos sacerdotes como que eles condenavam. Eles julgavam, mas eles julgavam materialmente. E Jesus, ele reconhece essa autoridade e quando você realmente pratica o mal, nós temos que responder perante a justiça dos homens e a justiça divina aquilo que nós fazemos. Então ele diz que todos aqueles que matar merecerá ser julgado. E quem que julgava naquela época? Era o Sinédrio, os sacerdotes. Porque eles tinham autoridade para julgar as pessoas que cometessem atos que seriam totalmente contrários à lei de Deus, à lei do nosso Senhor Jesus Cristo. E ainda ele fala ainda, mas eu vos digo, que todo aquele que escolerizar contra seu irmão merecerá ser condenado pelo julgamento. E aquele que disser ao seu irmão, raca, merecerá ser condenado pelo conselho. E aquele que disser, sois louco, merecerá ser condenado ao fogo do inferno. Qual é o conselho que Jesus disse que merecerá ser condenado? O conselho são o quê? Dos sacerdotes, dos templos, e eles que faziam o julgamento. Então, quando ele fala assim, aquele escolarizar contra o seu amigo, contra o seu irmão, é o que acontece hoje em dia. São os julgamentos. Nós julgamos muito os nossos semelhantes, mas Jesus diz que a mesma medida que você medir, você será medido. Então nós nos esquecemos que nós temos tantas e tantas iniquidades cometidas no nosso passado, nas vidas anteriores, ou mesmo nessa presente vida. E quem somos nós para julgar alguém? Quem somos nós para condenar alguém? Jesus não disse, aquela nossa irmã lá, quando eles queriam apedrejar ela, ele não disse, aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Ninguém atirou a pedra. Por quê? Porque todos nós somos cheios de erros, de débitos, e jamais nós podemos julgar o nosso semelhante. Mas, infelizmente, ainda nos dias de hoje, nós julgamos muito.
os nossos irmãos pelo preconceito, pelo nosso materialismo, pela nossa ambição. Nós não olhamos, não procuramos saber realmente quando acontece alguma coisa com o semelhante, mas nós somos primeiro a julgar. Mesma coisa nas redes sociais, quando alguma coisa é colocada ali, que atinge o nosso semelhante ou uma pessoa que é denegrida a sua imagem, na maioria das vezes nós vamos verificar se realmente aquilo é verdade. Não. Uma grande maioria vê e já passa para frente, encaminha para lá, encaminha para cá, sem ao menos dignar ter a honradez e a moral de olhar se aquilo que estão colocando não é verdade. É o julgamento. Então, com a mesma medida que julgar, você será julgado. Mas eu vos digo que todo aquele que encolerizar contra seu irmão merecerá ser condenado pelo julgamento. Que aquele que disser raca merecerá ser condenado pelo conselho. E que aquele que disser sois louco merecerá ser condenado ao fogo do inferno. Por essas máximas, Jesus faz da doçura, da moderação, da mansuetude, da afabilidade e da paciência uma lei. Mas Jesus condena a violência, a cólera e mesmo a toda expressão descortês com respeito ao semelhante. Naquela época, a palavra usada, raca, era entre os hebreus um termo de desprezo que significava homem de má conduta e se pronunciava escarrando e desviando a cabeça para o lado. É a mesma coisa, ele via pela pessoa, além de humilhar ainda, ele escarrava e virava a cabeça do lado ainda. E Jesus condena totalmente essa conduta que nós possamos ter contra o nosso semelhante. E aí ele diz, vai mais longe, uma vez que ele ameaça com o fogo do inferno aquele que disser ao seu irmão, sois louco. É evidente que aqui, como em toda circunstância, a intenção agrava ou atenua a falta. É a mesma coisa. Quando nós tomamos alguma, por exemplo, como se diz, alguma decisão a respeito de um semelhante, de alguma falta, nós precisamos ter na consciência que conforme nós julgarmos, nós seremos julgados. E que às vezes uma falta que o seu semelhante faz, aquela falta, às vezes ele faz aquilo lá sem intenção. Por um mero descuido, uma imprevidência, ele comete determinada falta. Então aquela falta já não é tão grave. Mas a partir do momento que você comete uma falta, que você teve realmente a intenção de prejudicar, de fazer o mal, esta falta sim é muito grave, porque você teve a intenção. Porque mesmo às vezes, você não cumprimenta uma pessoa que você não gosta muito, mas pela educação, você cumprimenta aquela pessoa. E que você fala, bom dia, mas no seu interior, a sua vontade de dizer era uma palavra totalmente diferente. Totalmente uma palavra que não são palavras boas. Então você pronunciou o verbo, mas a sua intenção era outra, totalmente ao contrário. Então, nessas condições, você também está agindo contra a lei de Deus, contra a lei do nosso Senhor Jesus Cristo, contra a lei da caridade e do amor. Porque Jesus veio nos trazer a lei do amor e da caridade, da humildade, do perdão. E a partir do momento que nós começamos a julgar nossos semelhantes, nós estamos totalmente contrário à lei do nosso Senhor Jesus Cristo. Como diz aqui, é evidente que aqui, como em toda circunstância, a intenção agrava ou atenua a falta. Mas em que uma simples palavra pode ter bastante gravidade para merecer uma reprovação tão severa, é que toda palavra ofensiva
exprime um sentimento contrário à lei do amor e da caridade, que deve regular as relações dos homens e manter entre eles a concórdia e a união, que é um insulto à benevolência recíproca e à fraternidade, que entretém o ódio e a animosidade, enfim, que depois da humildade para com Deus, a caridade para com o próximo é a primeira lei de todo cristão. Então, que nós possamos realmente seguir a lei do nosso Senhor Jesus Cristo, que é a lei de doçura, da moderação, da mansuetude, da afabilidade e da paciência. E a partir do momento que nós procuramos seguir essa lei que o Mestre Jesus nos ensinou, nós estamos no caminho de tornar pessoas melhores. Nós estamos ao caminho de nós fazermos a nossa reforma íntima, aquela reforma interior verdadeira de dentro para fora, de procurar colocar em prática e nos candidatarmos a sermos bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos, pois deles é o reino dos céus. Então, que nós possamos realmente procurar colocar em prática esses ensinamentos de Jesus. Ainda continuando, mas o que diz Jesus por essas palavras? Bem-aventurados aqueles que são brandos, porque eles possuirão a terra. Tendo ele dito para renunciar aos bens desse mundo e prometendo aos do céu? Seria uma contradição? Não, Jesus disse. Quando nós estamos reencarnados, nós precisamos dos bens terrenos, nós precisamos das coisas materiais para podermos colocar em prática o Evangelho de Jesus, para nós podermos nos melhorarmos, fazermos a nossa reforma íntima. Nós precisamos do nosso ganha-pão, nós precisamos de ter o mínimo de conforto possível, uma vida mais ou menos confortável, sem excedentes, mas procurando levar uma vida simples e humilde e procurando ter os bens terrenos, sim, porque ele nos garante a sobrevivência, ele nos garante que nós possamos continuar a nossa tarefa e seguir avante, tendo como consequência de tudo isso, jamais nós darmos mais valor às coisas materiais e às vidas que os bens espirituais. Então, o que Jesus diz? Que nós sim temos que ter os bens materiais, mas não podemos fazer dos bens materiais a nossa principal meta, sendo que a nossa principal meta, sim, é a nossa vida espiritual. É nos melhorarmos, fazer a nossa reforma íntima, para que nós possamos, como pessoas, como espíritos milenares que aqui vêm, para resgatar nossos débitos, nossos erros, através das provas, das expiações, nós possamos sim ter uma vida melhor, mas lembrando-se que a vida, verdadeira vida, é a vida do Espírito, é a vida espiritual. Continua aqui. À espera dos bens dos céus, o homem tem necessidade dos da terra para viver. Somente lhe recomenda não ligar a estes últimos mais importância que os primeiros. Por essas palavras, ele quer dizer que até esse dia, os bens da terra estarão todos assabarcados pelos violentos, em prejuízo daqueles que são brandos e pacíficos, que esses frequentemente faltam o necessário, enquanto os outros têm o supérfluo. Promete que a justiça será feita na terra como no céu, porque são chamados filhos de Deus. Quando a lei do amor e da caridade for a lei da humanidade, não haverá mais egoísmo. O fraco e o pacífico não serão mais explorados, nem esmagados pelo forte e pelo violento. Tal será o estado da terra quando, segundo a lei do progresso e a promessa de Jesus,
era tornar-se um mundo feliz pela expulsão dos maus. Então, meus irmãos, nesse pequeno parágrafo de injúrias e violência, nós podemos ter a ideia e podemos também ter uma interpretação que Jesus vem nos dizer que a partir do momento que nós somos bem-aventurados, é a partir do momento em que nós realmente começamos a conhecer o Evangelho de Jesus, que a partir do momento que nós travamos conhecimento com o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, que você começa a estudar e aplicar na sua vivência, no seu dia a dia, que você começa a estender as mãos sem ver a quem, fazer a caridade, auxiliar o seu próximo, que você começa no seu lar a ter paciência, a ter humildade com o seu companheiro, com a sua companheira, com seus filhos, com seus entes queridos, que porque você sabe que ali, no seu lar, é o seu cadinho, é ali que está a sua verdadeira prova, é ali que você, no seu lar, que você tem que realmente colocar em prática toda a vivência do conhecimento do Evangelho de Jesus, porque é ali com esses irmãos que ali habitam o mesmo lar com você, geralmente tem irmãos que ali vêm para reconciliar com você. São espíritos que você já travou um contato em reencarnações passadas, foram companheiros de reencarnações, e que de uma maneira ou de outra se prejudicaram mutuamente, ou mesmo um prejudicou o outro, e ali nascem no mesmo lar, no mesmo grupamento familiar, para poder se reconciliarem, resgatar erros, para poder, através dessas provas, você aprender a amar, a suportar, a entender. E quando você tem o conhecimento do Evangelho de Jesus, que nos ensina a ser brandos e humildes, que nos ensina, através do seu Evangelho, a lei do amor, a lei da humildade, da caridade, você se fortalece, se robustece na fé e você se sente elevado com uma força muito grande. E às vezes você chega a desconhecer, fala, nossa, mas como eu passei por isso e fui em frente sem me revoltar. Porque você já tem o entendimento, o seu espírito já veio preparado para essas provas, e você não desviou do seu caminho, porque no fundo do seu eu, da sua consciência, você sabia, você sabe que ali que está ao seu lado, no seu dia a dia, que faz parte do seu agrupamento familiar, esses irmãos difíceis, filhos difíceis, companheiros difíceis, parentes mais próximos difíceis, mas você tem consciência, balizado no Evangelho de Jesus, no amor, no perdão, de amar, você já se fortaleceu e você consegue, apesar de todas as dificuldades, você continuar caminhando. Às vezes, como sempre diz, pisando sobre espinhos, com o coração sangrando, mas com um sorriso nos lábios, porque você sabe que você não está sozinho, que Jesus está ali ao seu lado. E que nós, sendo brandos, humildes, chamados filhos de Deus, pela nossa conduta, pela nossa aceitação, da nossa renúncia, da nossa fé inabalável, na esperança em dias melhores, que nós vamos suplantar essas dificuldades. Que apesar de todas as injúrias, todas as decepções, nós vamos continuar avante, fortalecidos na fé inabalável em nosso Senhor Jesus Cristo. Porque nós sabemos que todos nós estamos a caminho
da regeneração do nosso planeta, sendo o nosso planeta o único planeta do nosso sistema solar, nosso planeta de periferia, o planeta Terra, é o único desse plano que se encontra de provas e expiações. Porque nós sabemos que todos os planetas, pela lei do progresso, todos evoluem. E todos nós temos que fazer o perdão de evoluir junto com o nosso planeta. Porque nosso planeta evoluindo, a sua vibração, a sua energia vai mudando. E nós temos que fazer a nossa reforma íntima e mudarmos junto com o nosso planeta. Nós temos que ser pessoas melhores, pessoas que vivenciam o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos que ter consciência que a verdadeira vida é a vida espiritual e que nós que estamos passando por dificuldades e aflições em nossos lares, através de doenças, processos obsessivos, com a falta, às vezes, do pão, do mínimo necessário para a sobrevivência dos nossos filhos. Lutamos com dificuldades. Às vezes não temos um bujão de gás para cozinhar o alimento para a criança ou um leite. E é tanta dificuldade. E nós ainda, olhando para a nossa geladeira, orando para aquilo que nós temos, ainda somos mal agradecidos. Quando olhamos abaixo, quantas e quantas pessoas estão na linha de pobreza, com dificuldades. E aonde estão os irmãos? Aonde estão a verdadeira fraternidade? Onde estão os filhos de Deus? Aonde que estão os brandos e humildes? Que não designam um olhar terno e sincero e auxiliar com um sorriso, com uma palavra de carinho, de amor. Deixando somente as dificuldades a cargo das instituições de caridade, dos nossos poderes públicos, governamentais. Eles que têm que dar o alimento, eles que têm que fazer isso. Mas nós temos a nossa responsabilidade, a nossa parte nós temos que fazer. Nós não podemos ficar sentados esperando cair do céu, esperando que as autoridades se compadeçam da humanidade que tanto sofre. Tal exemplo que nós estamos vendo, quanta dor e sofrimento, a pobreza se avolumando cada vez mais, a miséria crescente. É a manipulação da mídia, a manipulação das opiniões, querendo pregar que está tudo bem, que todos estão bem, todos têm um arroz na panela, todos têm um alimento, quando a realidade é totalmente diferente. Então, que nós possamos, sim, fazer o nosso pouquinho, porque todo um pouquinho, todo junto, será muito uma grande ajuda. Então, que nós possamos nos lembrarmos que nós podemos, sim, auxiliar nosso próximo, que nós podemos nos melhorarmos, que nós temos o dever, temos que ter condições e lembrar que nós temos que nos melhorarmos, que nós temos que mudar a nossa conduta, o nosso padrão espiritual, os nossos pensamentos. Temos que deixar de ser egoístas, ambiciosos. Temos que deixar de ser mesquinhos, vaidosos. Temos que ver que nós somos espíritos falidos, cheios de erros, de débitos, e que nós temos que começar a nossa ajuda por nós mesmos, corrigindo as nossas imperfeições, as nossas dificuldades, que são tantas, o nosso egoísmo, o nosso orgulho, a nossa vaidade. Temos que começar por nós essa reforma. Se queremos ajudar o nosso planeta, que está passando para o mundo de provas e expiações, para o mundo de regeneração, como podemos ajudar? Ajuda-te e o céu te ajudará. Ajuda-se a si próprio, fazendo a sua reforma íntima e procurando ser uma pessoa melhor, procurando mudar os seus pensamentos, a sua conduta, a sua maneira de ser e de agir, procurando ter mais paciência, mais humildade, mais confiança, mais benevolência, doçura com o seu irmão.
Vamos procurar fazer o nosso melhor, para que nós possamos um dia ser chamados de candidatos a ceareiros do nosso Senhor Jesus Cristo, que nós possamos um dia ter a felicidade de quando voltarmos novamente para a reencarnação e que o nosso planeta, quando realmente já estiver no mundo de regeneração, aonde o verdadeiro sentimento de amor, de perdão, reinará sobre toda a nossa Terra, o nosso planeta. Mas ainda vai muito tempo, meus irmãos. E nós não podemos mais ficar sentados no sofá, com olhar de paisagem, sem fazer a nossa parte. E a nossa parte, que cabe a nós, é nós nos modificarmos. É nós olharmos para dentro do seu eu, fazer uma reflexão. Será que eu vou ter condições de habitar novamente o planeta Terra quando for um mundo de regeneração? Pois nós sabemos que esses nossos irmãos fortes, violentos, que tanto espezinham, machucam, expoliam, exploram os humildes, os necessitados, nós sabemos que esses irmãos não habitarão mais esse planeta. Nós sabemos que esses que andam tão longe dos ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo, esses irmãos serão levados para um planeta primário, primitivo, aonde eles passarão a habitar e auxiliar aqueles irmãos que ali estão saindo das cavernas ainda. Aqueles irmãos que estão ainda com a forma nominal primária no começo, aonde eles, através do seu conhecimento, ajudarão essa população a evoluir, como nós fomos ajudados pelos nossos irmãos exilados do planeta Capela, que aqui vieram para nos auxiliar também, quando foram deportados para o nosso planeta Terra, quando este estava no estado primitivo. Eles foram deportados para o nosso planeta Terra. Jesus deu oportunidade para eles poderem se melhorarem, porque eles, como a Terra aqui, no futuro, aqueles que realmente não aceitarem o amor, não colocarem em prática a doutrina de Jesus, a lei do perdão, do amor, esses não permanecerão mais no nosso planeta Terra, nem nas imediações, e serão levados para esse planeta primário, onde haverá choro e ranger de dentes, como diz nosso Evangelho. Então, que nós possamos ser brandos, pacíficos, humildes, porque eles herdarão a terra, como disse Jesus. E a condição para que nós possamos herdar a terra no futuro é que nós façamos a nossa reforma íntima verdadeira. É que nós possamos vigiar os nossos pensamentos, vigiar as nossas palavras, não julgar para não sermos julgados. Procurar, sim, fazer todo o possível que estiver ao nosso alcance para nos melhorarmos. É difícil? É difícil, meus irmãos. A reforma íntima é difícil? Muito difícil. Mas nós temos que dar o primeiro passo. Nós sabemos que nós não vamos conseguir fazer essa reforma íntima verdadeira numa reencarnação. Mas nós somos espíritos imortais. Nós temos várias reencarnações pela frente, pela misericórdia do Pai. Então nós temos que dar o primeiro passo devagarinho. A gente vai se modificando. A gente vai deixando que o Evangelho de Jesus adentre o nosso coração e nós possamos vivenciar esse Evangelho de Jesus. Tudo ao seu tempo. O tempo nós temos, mas não podemos ficar parados, estacionados.
temos que partir à luta para uma melhora e para uma reforma íntima verdadeira, para sermos pessoas melhores. Porque com certeza, a partir deste momento em que nós estivermos nesse caminho verdadeiro do Evangelho de Jesus, nós seremos sim chamados filhos de Deus, seremos brandos e humildes e habitaremos um mundo melhor. Porque Jesus nos disse: há muitas moradas na casa do meu Pai, e o nosso planeta Terra é somente uma delas. O nosso sistema, o nosso universo tem milhões, trilhões de galáxias. Nós somos, acho que diz, nem um pinguinho de poeira perante o universo nós somos. E para que nós temos tanto orgulho e tanta vaidade? Se nós olhamos a imensidão do nosso cosmos, do nosso universo. Então, que nós possamos, meus irmãos, termos bem firme no nosso pensamento dessa pequena mensagem do Evangelho de Jesus, de procurarmos, sim, não julgarmos os nossos semelhantes, de fazer todo o bem que estiver ao nosso alcance em prol daqueles que sofrem, daqueles que necessitam. E, fundamentalmente, a importância primeira, de nós nos modificarmos e fazermos a nossa reforma íntima verdadeira. Que Jesus abençoe, ilumine, que tragam a cada um de vocês muita luz, muita paz. Espero ter passado um pouquinho da lição para vocês e que nós possamos seguir em frente, avante, e que Jesus abençoe a cada um de vocês, ilumine e ampare. E agora eu peço a cada um de vocês que nós possamos fechar nossos olhos, mentalizar Jesus para fazer a nossa prece de encerramento. E após a nossa prece nós teremos os nossos passes, essa transmissão magnética de fluidos para equilíbrio, harmonização. E é importante que a partir do momento que você adentrar a câmara de passe, você ali feche seus olhos, espalme suas mãos sobre o seu joelho e você peça a Jesus tudo aquilo de bom que você necessita. Você pode pedir para os seus entes queridos, para aquela pessoa que está doente, para aquele irmão que necessita, e peça por você. Porque Jesus ali está ao seu lado, ali está a equipe médica, o Dr. Bezerra de Menezes, Dr. Flitz, e todos os trabalhadores, benfeitores espirituais do Hospital Esperança, e tantos irmãos para ajudar você, para te fortalecer, para que você, ao sair desta casa, você saia cheio de coragem, de fé, de esperança, que a alegria e o amor possam habitar o seu coração, e todos aqueles seus entes queridos em qual você se encontrar ao sair desta casa, você possa transmitir a eles esses fluidos de paz, de harmonia, esse bem-estar, a alegria de nesta noite encontrar Jesus. Vamos fechar agora nossos olhos e vamos orar a prece que o nosso Senhor Jesus Cristo nos deixou. Pai nosso, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, que assim seja. Obrigado, Senhor. Nossos irmãos passistas, por favor, dirigir a câmara de passe. Nossos irmãos aguardem em silêncio, em vibração, que serão chamados.